Não, ele já começa falando, bom, vamos começar, desculpa. Mas é que assim, o Facundo, ele entra na sala, ele já começa a falar coisas que já tem que ser gravadas, porque ele é uma máquina de conteúdo maravilhoso. Também conhecido por Macho Palestrinha. Macho Palestrinha, que adoramos e que é uma honra ter ele aqui. Então, deixa eu começar pelo começo. Mais um empreendedor no divã. E hoje ninguém menos do que... Já fizemos uma live juntos. Ele é um cara que eu admiro demais. Obrigado, polêmico. Ele é polêmico, mas eu adoro uma pessoa polêmica, porque todo polêmico, por trás de todo polêmico, tem uma pessoa verdadeira, gente. Porque, desculpa, quem é muito, assim, não polêmico é uma pessoa que não fala o que pensa. Ele tem mais de 20 negócios... E é um guerreiro, né? O próprio nome diz Facundo Guerra. E um nome é uma sentença, falava meu avô. Então eu carrego essa guerra dentro de mim. É muito doido essa necessidade de você ter que todos os dias dobrar o mundo, né? Porque quando a gente é empreendedor é foda, a gente é pequenininho, então a gente tem que estar na batalha o dia inteiro, né, Tati? Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Muito gentil da tua parte. Eu me senti muito honrada de você estar aqui, porque eu sei que, gente, eu já não dou conta com um. O cara tem 20 negócios, eu falei, ele não vai ter tempo pra mim, gente, imagina. 20 negócios, ele me encaixou. Pra boas conversas, a gente sempre tem tempo. Uma honra. Obrigado. E eu quero, como você falou da guerra, eu quero começar com isso. Qual que é a tua guerra hoje? Se você tivesse que escolher uma pra lutar. A minha guerra hoje é o tempo, é o que a gente estava discutindo, é o tempo. É encontrar o tempo para falar não, o tempo para falar sim para mim, o tempo para dar atenção. E a gente vai envelhecendo e aí a quantidade de energia vital que a gente porta dentro de si começa a degradar, né? A gente começa a caminhar em direção à entropia. E eu tenho menos energia vital do que eu tinha, muito menos energia vital do que eu tinha quando eu tinha 30 anos, que eu era um cachorro louco que fazia 4 negócios por ano, e com uma criança também, agora uma quase adolescente, para continuar construindo, investindo meu tempo, os negócios, a pandemia que cobrou um preço alto na saúde mental, no bolso, né, especialmente para quem trabalha com entretenimento, como eu trabalho. Hoje em dia, depois da pandemia veio, a gente ainda está nela, né, mas depois do que a gente entendeu como uma certa liberação da interdição do contato com o outro, a gente veio tudo ao mesmo tempo. Eu estava numa frequência muito baixa, porque eu estava em casa jogando videogame, sei lá, li 70 livros durante a pandemia. Eu estava muito mais voltado para mim, melancólico, porque eu estava passando meus percalços, minhas perdas. Peguei Covid 2 vezes durante o período inteiro. Então eu estava lidando com todas essas perdas e de repente, pá, abriram as comportas. 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Que nem cavalo no jockey, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, você é empreendedor, então você tem que tocar o negócio, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma rede social, e ao mesmo tempo você tem que criar conteúdo, e ao mesmo tempo tem que fazer podcast, e ao mesmo tempo você tem que ter outras... Então, para resumir a resposta encontrar tempo e sabedoria de onde eu vou aplicar a minha energia vital que está decaindo a passos largos, eu diria. Nossa, eu acho que você está falando para mim, vamos trocar de lugar, que eu acho que eu vou deitar nesse divã hoje. Você já teve burnout? Eu tive 2 vezes. Que burnout é uma categoria relativamente recente, né? Das mazelas. De saúde mental. Eu já tive muita fadiga e eu já fui diagnosticado com burnout, porque eu procurei um psiquiatra. Ele me diagnosticou com burnout, mas ao mesmo tempo não tem cura, né? Então é um mal que não tem cura, que é uma fadiga, é uma exaustão. Todos estamos submetidos, né? Todos que estamos aí na burguesia estamos submetidos a essa exaustão por excesso de produção. Me causa muita ansiedade, a quantidade de... Eu me sinto assim, a imagem que eu tenho é como se eu estivesse com a cabeça dentro de uma colmeia. Porque é tanta mensagem, o dia inteiro WhatsApp, o dia inteiro DM, o dia inteiro e-mail. Aí eu tento limpar meus WhatsApp, mas eu vou para o e-mail. Eu fico assim, eu vou no meu computador, 3 tabs. E-mail, WhatsApp, DM de Instagram. Aí eu faço, limpo os e-mails. Aí eu vou para o WhatsApp, limpo o WhatsApp depois de 3 horas. Aí eu vou para as DMs de Instagram, limpo. Aí quando eu vou olhar, o e-mail encheu de novo. Aí eu não consigo, parece aquele... menino do Dick, sabe? Eu tampo o dedo, aí tem que tampar aqui em cima, eu tenho que tampar ali. Meu, não para nunca. Eu fico me comunicando 6 horas por dia.
só de produção de comunicação. Eu tô rindo de nervoso, cara, porque você me descreveu. É exatamente isso. É isso. Isso que eu dou por uma criança. Você só tem uma, eu tenho 3 crianças pulando. Exatamente. Então, é foda, porque é muita produção simbólica, né? Sim. Tem também todos os negócios que eu tenho que cuidar, tem também os negócios que eu tenho que criar, que eu tô constituindo. Tem o lance do podcast, do Instagram, do TikTok. Eu ainda não cheguei naquele ponto em que eu falo assim, eu vou ignorar as mensagens que eu recebo. Eu me sinto mal, sabe? Porque eu acho que se alguma pessoa dedicou uma energia para escrever uma mensagem para mim, eu me sinto mal de não responder essa mensagem. Eu falo, pô, você me dedicou o teu tempo, tua energia vital para me escrever uma mensagem, quem sou eu para não responder? Ainda que eu responda, não sei. Sim. Ou ainda que eu responda com um coraçãozinho, ou qualquer coisa, se a pessoa me mandou um elogio. Mas eu tenho que responder. Posso falar? Eu falo que é o preço de ser profundo, né? E você me parece... É o preço de se importar, eu acho. Mas acho que esse lugar de se importar é de quem é profundo. Porque se você sente, né? Quando a gente sai da superfície, a gente sente. Pelo menos eu acho, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa que é da minha criação, da minha infância, que é a felicidade, a ideia de felicidade ela não é um atributo individual. Ela é coletiva. Então é impossível você ser feliz numa sociedade onde um irmão está passando fome. Então é muito foda, porque você vê que durante essa pandemia a desigualdade só aumentou e eu tento lidar com o fato de que tem muita gente se fudendo na rua, tem muita gente em situação de rua, passando fome e tudo mais, tem muita gente desesperada, tem muita gente que está em dúvida, tem muita gente que quer empreender e não sabe como, porque não tem uma educação no Brasil que forme empreendedores, né? Que é uma coisa muito do artesanal, né? De botar a mão na massa mesmo. Então, se alguma pessoa me manda uma mensagem falando, cara, eu tenho uma dúvida, eu não sei, eu tô com uma dificuldade numa relação com o meu sócio, e patati patatá, me ajuda, me dá uma luz, ou qualquer coisa do gênero, eu falo, pô, eu não posso ignorar isso, entendeu? Porque essa pessoa está depositando em mim. Eu posso ser sincero com ela e falar assim, olha, eu não quero dar não quero te dar um conselho, porque o meu conselho, se você está me procurando, eu não tenho profundidade no seu problema. Eu posso dar um conselho leviano e te levar para um caminho que eu não quero essa responsabilidade, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu tenho que responder alguma coisa, entendeu? Então eu fico nessa ansiedade, que é o que me consome, me come vivo todos os dias, de pensar que eu tenho que corresponder com as expectativas alheias, entendeu? No sentido de que quando alguém me procura, eu preciso corresponder a isso, É a sabe? resposta, sem dúvida. Enfim. Agora, assim, você tem momentos de... Porque, assim, eu tive um burnout ano passado e depois eu fui para um retiro, me reconectei, tipo, eu tava muito pragmática, porque eu acho que o empreendedorismo, às vezes, ele te joga num lugar de pragmatismo, de resolver problema, e resolver bucha, e resolver coisa. E quando você vê, pelo menos para mim, eu me desliguei da minha intuição. Eu sou pisciana, eu sou uma pessoa super sensível, eu sempre coloquei isso nos meus negócios, na minha vida. E eu tava uma maquininha. E eu precisei ter um burnout, ir para um retiro para me reconectar comigo, sem ninguém na minha cabeça, para falar, cara, tá aqui meu saber. E desde então, isso já faz uns 6 meses, eu consegui desacelerar. Eu mudei minha posição na minha empresa, eu fiz coisas para... Não que eu tô com muito mais tempo, tá? Mas assim, eu mudei. Você teve esse momento de pausa na tua vida? Você tem um momento de pausa? Então, não. É tão doido que o burnout que eu sofri me fez montar um negócio que foi o altar. Ele é muito doido, gente. Eu vou 2 divãs, por favor, hoje. Porque eu peguei o negócio que eu tinha, que foi um burnout, aí o meu psiquiatra virou pra mim e falou assim, olha, primeiro que você tem que voltar a fazer terapia. Porque você tá cagado da cabeça. Deixa eu te contar uma novidade. Falei, não me diga. Sério mesmo? Aí, então volta pra terapia. Né? E segundo que eu vou te dar aqui um remedinho, mas ele é só uma muleta, é um paliativo. Você tem que parar, irmão, senão você vai fundir o teu cérebro. É que a criação do trampo, ela é tão preenchedora, existencialmente falando, ela me dá tanto tesão, a criação da Pina, ver minha filha crescer, ver meus amigos se darem bem. Isso é tão me traz tanta satisfação em tantos outros campos, egóico, social, político,
que eu não condiciono a minha felicidade necessariamente. É óbvio que eu não quero ficar numa situação que eu fiquei não faz muito tempo de não conseguir pagar a escola da minha filha. É super desagradável chegar nesse lugar. Mas quando eu tô ganhando muito dinheiro, como eu tô ganhando agora, que eu voltei a ganhar muito dinheiro, Maravilhoso. e aí eu pego e falo, pô, mas tudo bem. Aí eu já fico com um ciricutico de querer abrir mais 2 negócios, porque vou converter esse dinheiro em outras experiências. Que agora eu tô no campo de, meu, eu não quero mais botar bar, boteco, restaurante, boate, casa de show, já centro cultural, cinema, eu já fiz tudo. Tudo que eu podia fazer nessa vida ao longo dos últimos anos eu fiz, assim, experiências de palco, Uhum. que eu chamo um bar de palco, ou até um restaurante de palco. Então, as estruturas convencionais, eu testei todas elas. E eu fui relativamente bem sucedido em boa parte delas. Tive uma outra, um ou outro insucesso, mas eu vou te dizer que a minha taxa de acerto foi de 70%, talvez. O que é muito alto quando você está Maravilhoso. falando de empreendedorismo no Para quem Brasil. empreendeu 20 negócios, Né? mais Então de agora eu 20. tô querendo ir para uns lugares cada vez mais arriscados, assim. Cada vez mais, tipo, coisas que só estão na minha cabeça, que eu não sei se vão Tá funcionar. bom demais, né? Tá, olha que pessoa. Tá bom demais, então eu vou para lugar mais arriscado. Esse Porque eu não lugar de sei o que conforto. fazer. Eu não gosto do conforto. Eu procuro o problema o tempo inteiro. Eu não sou do cara do conforto. Eu não quero. Quanto Caceta. mais eu me fodo. Eu tenho aquela coisa da síndrome do Jó, sabe? Não, que isso. Praga do Egito, abre chagas, tá passando fome no meio do deserto. Esse lugar do desconforto é o meu lugar. Eu gosto da fome, metafórica, sabe? Uhum. Eu gosto do Da desconforto. ausência. O conforto ele me deixa preguiçoso. Aí eu começo a descuidar. O conforto, tudo bem, ele é importante, pelo menos agora que eu tô envelhecendo, cada vez mais eu tô redimensionando isso que eu tô te falando. Mas eu gosto de estar me fudendo. De algum jeito, sabe? Eu gosto, não tem jeito. Esse lugar do conforto, acho que eu nunca vou ser o oligarca que está montado num grupo, CEO, contando vantagem. Eu gosto Não, mas o oligarca deve ter um relação. puta de um desconforto também diário, né? O oligarca também deve ter um puta de um desconforto diário. Será? Eu fico me Ai, perguntando, eu será? acho, eu acho que, gente, porque não tem como. O dinheiro, ele gera desconforto porque ele gera responsabilidade, ele gera trabalho, ele gera... Experimenta não ter dinheiro. Aí você vai ver o que é Não, desconforto. mas eu quero dizer assim, você é um cara de novidade. Eu escutei uma vez na minha psicologia, eu fiz faculdade de psicologia, não lembro qual filósofo é, porque já faz muito tempo que eu fiz, mas que eles chamavam isso de avidez por novidade. Né? Essa avidez por lançar coisas novas, né? Não sei. Mas não é uma avidez por novidade. Acho que é uma certa onipotência. Uma Você quer se necessidade testar se naquele de me ambiente testar, você vai exatamente. se dar bem. É assim, é uma prepotência, melhor dizendo. Assim, eu acertei até agora, eu vou tentar mais. Ah, deu certo? Ah, então eu vou tentar ainda mais. Ah, deu certo agora? Ah, então eu vou tentar mais. Ah, deu certo. E eu sou muito nerd, eu sou muito CDF. Então eu estudo. Eu vou fazer o Love Cabaré agora, né? Que eu tô fazendo, peguei o Love Story e tô transformando ele num cabaré. O estudo pro Love Cabaré tem 170 páginas. Assim, é uma coisa super profunda. Tem de, sei lá, Deleuze, Guattari, tem Foucault, tem Simone, tem um monte de pensadores e pensadoras que a gente vai destilando para construir uma razão de existência para o negócio. Que as pessoas não vão ver, porque ninguém está ali para ler uma tese um TCC. Mas que tem uma profundidade conceitual. Sim. Eu gosto da profundidade conceitual e eu acho que, assim, é muito legal você... Eu não sou muito bom com gente. Eu tenho fobia social, eu não gosto de ir em lugares. O Jeff sabe disso. Você trabalha com gente, porque os seus lugares são de muita gente. Mas eu não consigo, eu tenho Você fobia não social. frequenta os seus lugares? Não, eu não Os frequento. seus negócios? É raríssimo, assim. Eu vou pro Blue Note uma vez por Só uma mês. coisa, fala todos os negócios que você tem, porque quem tá assistindo não necessariamente conhece, porque são muitos. Vamos lá. O Bar dos Arcos e o Salão Dourado, né? São 2 estruturas. Aí eu tenho o Cine Joia, eu tenho o Lions, eu tenho o Altar, eu tenho o Ilha, eu tenho uma participação no Infini, eu tenho
o Blue Note, o Cine Joia, o Lions eu já falei, Nem ele lembra de O tanto Ilha. negócio. que é um espaço de eventos. Aí eu tenho... Tô fazendo o Love Story, né? O Love Cabaré, Sim. o Rolim e tem um outro que eu comecei a gestar. É que os meus processos de gestação são muito longos, às vezes são de 5 anos. Mas tem um outro que eu comecei a gestar com uma parceira que eu amo, que é a Mia, Que legal. e que a gente começou a gestar um negócio juntos que é maravilhoso, assim. Tô super empolgado para começar a mexer nisso. Mas agora mesmo tem 2 que estão em Gestação. um tá em gestação e o outro já entrei na fase de parir. Mas, ó, Facundo, todos esses negócios que você tá falando, como que é? Porque, gente, é muito negócio pra tocar. Você tem uma equipe que tá... Não, minha que- equipe é super pequena. Mas como dá conta? Porque, gente, não é fácil trabalhar, né? Muitos lugares são lugares da noite, né? Que é muita gente, É né? muita- É uma equipe grande pra gerir esses lugares, né? Para gerenciar, não. É uma equipe muito grande, sei Que lá, o trabalha. Arcos tem 60 funcionários. Não, é isso que eu quero dizer. Mas na parte Uma equipe administrativa direta, tem né? Porque 2 pessoas, 3 na parte administrativa. Porque hoje em dia você tem com software capacidade de administrar grandes volumes. Né? O Arcos fatura, sei lá, nunca fatura menos de R$1 milhão por mês. É um faturamento muito Caramba. grande. Mas a gente já tem software suficiente e inteligência de operação suficiente para que não seja tão intensivo do ponto de vista de gestão, entendeu? Mas você tem. É que eu não sei, eu fico imaginando eu no meu negócio. Eu sou aquela que confere, sabe? Eu sou aquela que aprova o pagamento. Não, de Isso jeito dá, nenhum. isso dá muito trabalho. Você não aprova os pagamentos da sua Não, empresa? de jeito nenhum. Eu sempre falo nos meus stories, gente, aprovar pagamentos no Banco Itaú. Nada me irrita mais. Mas como que você faz? Eu Quem que aprova o confio, pagamento? eu confio. Que lindo. Gerente, confio. Você nunca foi roubado nessa confiança. Provavelmente muitas vezes, mas eu também seria roubado da minha paz de espírito se eu tivesse que aprovar todos os meus pagamentos no Itaú. Então eu tenho ou a paz de Certamente. espírito ou uma perda financeira. Eu não gosto de ser roubado, Claro. nunca gostei de ser feito de otário. Mas é o que Mas eu te a conta disse. tá no Se positivo. eu fosse. A conta tá no positivo, eu vejo o Emocional. resultado. Eu tô falando a conta emocional. Enquanto o negócio está estiver dando dinheiro, enquanto eu estabelecer, olha, o ROI tem que ser de 22%. Uhum. Se eles estiverem me entregando 22% e o caixa estiver apontando 22%, se roubarem 1%, tá tudo certo. Mas Não é que é pra roubarem, tá? Ele está supondo. não vai acontecer. Mas eu tô te dizendo, Sim, não entendi. se a minha expectativa está sendo cumprida, Uhum. por que eu vou olhar o pagamento? Porque se eu for olhar cada um dos pagamentos, eu não consigo fazer aquilo que eu sou bom de fazer, que é montar os novos negócios, entendeu? É que no meu caso eu supri isso daí tendo sócio. Então eu tenho outros negócios, mas cada negócio com sócio. Porque daí eu sei Os que meus tem. negócios também têm sócios. Então você tem, tipo, alguém que esteja mais lá no dia a dia do negócio, Sim, outro mas mais. o sócio pode te roubar. Não, super. Pode, também pode. Hum? Mas eu ainda tenho essa sensação que, tipo, o sócio tem mais um olhar de dono de quando as coisas não estão bem. Porque, por exemplo, a gente como empreendedor, Ao longo você tem da- a tua equipe, vamos lá. Você pega uma fase ruim do negócio onde você, como empreendedor, tá um mês sem receber dinheiro. Que é pouco, né? Um mês. Vamos falar uns meses sem receber dinheiro. Prolabore, você diz? Prolabore. Eu nunca recebi Prolabore na minha vida. Mas eu tô falando lucro. O meu Prolabore também ele é simbólico. Mas você tá sem receber dinheiro do teu negócio. Se isso se transfere pra tua equipe, 2, 3, 6 meses a equipe sem ganhar dinheiro. Vão embora? Se a equipe, você diz... Os teus garçons, meus o negócios, teu não. gerente, Minha equipe vai ganhar dinheiro, não importa como. Não, mas Eu se não vou o trazer seu salários. negócio não dá dinheiro... Não, eu entendi, mas ó, o seu negócio não ganha dinheiro. Você é o Um primeiro... negócio meu não dá lucro. Isso, mas vai além do lucro. Então você já não tá recebendo, porque não deu lucro, você não tem Prolabore, você já não tá recebendo nada. Isso, você começa a não ter dinheiro para pagar seus funcionários. Mas... Se você deixa de... Não, meu ponto que eu quero... A minha tese é que, assim, eu acho que o sócio é aquele cara que ele... Se ele for um bom sócio, ele não vai pular do barco. Ele vai ficar meses sem ganhar dinheiro e vai continuar. A equipe, ela tá lá por um trabalho, é uma relação de trabalho. Por isso que eu acho que todo empreendedor, especialmente os pequenos, tem que diversificar portfólio. Eu não tenho um negócio... Se eu dependesse só de um negócio, tem negócio que dá prejuízo. E que eu mantenho porque tem um monte de família que depende dele. O dar prejuízo ou dar lucro não é o primeiro critério que eu uso para manter um negócio. Eu tenho um portfólio aberto, 8 negócios. Tenho negócios que voam
que deixam um caixa maravilhoso, como o Arcos. Tem negócios que são break-even, como o Blue Note. Tem negócios que estão em fase de expansão e investimento intensivo, como o Altar. Tem negócios que dão pouco dinheiro, como o Cine Joia. O que eu faço eu não vou depender dos meus negócios, porque eu não tenho investidor também. Então, eu basicamente eu sou investidor dos meus próprios negócios. Mas isso te dá a tua liberdade também, né? Que você preza. E eu sou bom no que eu faço. Desculpe-me pela imodéstia. Então, reconhecer, ué. eu não vou dividir alguma coisa que eu sei que vai dar lucro. Se eu tenho certeza que vai dar lucro, por que eu vou vender para alguém uma parte? Eu sei que vai dar lucro e eu posso financiar. Eu não comecei nesse lugar. Eu tenho 15 anos, mais 17 anos de estrada. Então, eu comecei também sem dinheiro, no osso e tudo mais. Hoje em dia, eu tenho pelo menos umas 12 frentes de geradoras de caixa. Caceta. Tenho 12. Tenho, sei lá, eu posso ganhar dinheiro fazendo palestra, dando consultoria, vendendo livro, dá pouco, mas pode dar. Fazendo publi, eventualmente, no Instagram. Eu posso ganhar dinheiro dos meus negócios. Eu posso ganhar dinheiro vendendo curso. Então, eu tenho várias frentes de caixa. Se uma seca, não vou me desesperar. Eu vou aportar energia na outra e vou tentar consertar aquela que não está dando certo. Se não deu certo por muito tempo, aí é hora de fechar. Quanto tempo? Se não deu certo? Tem tempo? Eu tenho mais ou menos eu não coloco tempo, eu coloco caixa. Tá. Eu vou perder 200 mil, perdi 200 mil, é essa cifra mesmo? Não, tô chutando um valor assim. Tá, eu também não perderia mais de 200 mil, porque acho que aí já assinar papel de burro, mas testado de burro, mas acho que, sei lá, eu tenho um negócio que eu tenho que ele tá apontando o nariz para baixo, que eu tenho que reverter. Eu vou olhar para ele e vou falar assim, tá, para eu conseguir reverter esse negócio, as ações são essa e essa. Executa-se o plano, destina-se um valor de investimento para isso, executa-se o plano e verifica-se o que aconteceu no faturamento. Você é o cara que fala o plano e a equipe que executa esse plano? Não, eu executo junto. Você executa? Eu não tenho equipe, eu não mando. Como que você é no trabalho? Só que eu tenho curiosidade, assim. É mais fácil você perguntar para as pessoas que trabalham comigo. Não, mas eu sou de boas, assim, eu sou de boas. Eu não tenho. Eu não gosto de ser patrão. Tá. Eu tenho essa coisa muito. Para mim é muito violento eu ter que exercer o papel de chefe. E eu dou muita autonomia para as pessoas, muita. Cada um faça o que. Eu não falo que as pessoas têm que vestir a camisa. Eu não peço que as pessoas se dediquem ao trabalho. Eu não acho que o trabalho é a fonte de felicidade. Eu acho que as tuas buscas íntimas são a sua fonte de felicidade. O trabalho é só uma maneira de você financiar as tuas buscas pessoais por felicidade. É assim que eu encaro o meu trabalho também. Apesar de eu gozar muito dentro da criação, que para mim é uma fonte de lucro, entre aspas, né? Um lucro estético, um lucro social, um lucro político. Sim, emocional. Emocional e tudo mais. Então, primeiro, porque eu não pago os melhores salários do mercado? Sei lá, meu salário administrativo médio é de 8, 10 mil, talvez. Ganho em média, quase todo mundo ganha 8 mil, dentro das pessoas que trabalham fazendo os trabalhos de marketing. Mas eu falo, 8 mil não dá para você tirar a tua vida, mas eu deixo todo mundo fazer freela, eu não boto muita pressão psicológica, não fico neurotizando as pessoas, controlando, verificando se você está fazendo as coisas miúdas, eu não fico aprovando tudo, porque eu acho que assim, olha, tudo bem, eu não vou te pagar o melhor salário, eu vou te pagar o salário que eu posso pagar. E se eu começar a ganhar mais dinheiro, eu vou distribuir. Eu tenho muito essa coisa de falar, fazer participação de resultado. Sim. Eu tenho isso no Joia, 20% do resultado volta para a equipe. Estou tentando implementar isso no Arcos. Aqui no Arcos eu tenho um outro sócio, e não necessariamente ele pensa como eu. Então eu tenho que contemporizar, encontrar um lugar comum. Na minha agência eu estou fazendo isso, eu estou revertendo, é quase uma cooperativa. É bastante 20%. É bastante, mas, por exemplo, o meu ideal é chegar numa cooperativa de 100%. Pegar um negócio que vire uma cooperativa e a gente socializa o lucro. Essas experiências, sabe? De falar, olha, vou fazer uma coisa que não é pelo meu lucro, é pelo lucro de todos. Uma agência de comunicação, que é o que eu estou montando agora, ela já me atende, já atende os meus negócios. E os meus negócios são minha fonte de lucro. Por que eu preciso ter mais uma fonte de lucro? Eu já tenho 8.
né? E é tão nevrálgico, é tão fundamental eu ter uma boa comunicação, que se tiver pessoas boas, que se sentem donas do negócio, prestando serviço para os meus negócios, meu lucro já vai vir do negócio. Não precisa tirar lucro também da agência. Então eu sentei com todo mundo e falei assim, ó, vamos fazer uma experiência social? O que entrar de grana é de todo mundo. Vamos dividir aqui entre Então todos você já nós. tá fazendo uma cooperativa. Não, porque ela ainda não está no lucro. Tá, mas assim tá que bom. ela estiver... Mas conceitualmente, Conceitualmente, sim. sim. Então só que eu tenho uma coisa que é eu tenho dois imperativos, talvez. Que são os imperativos sem os quais eu não consigo trabalhar. Primeiro, respeito. Né? Então, foi cuzão com coleguinha, não fica. Eu não gosto de política, eu não gosto de ninguém puxando meu saco. Não tenho saco, não gosto de politicagem, sabe? Eu acho que é tempo desperdiçado. Vai gastar tempo no cliente, no produto que você está criando, não vem me lambuzar, porque eu sei cuidar de mim mesmo. E a segunda é cumprir prazo, que é uma coisa que às vezes as pessoas... Sim, porque eu também não exerço muita pressão, então você precisa de maturidade, né? Pra lidar com a liberdade. Eu tô querendo entender isso daí. Então porque você não faz pressão, como que as coisas... Se não pressão, né? Mas como que as coisas saem, Porra, né? então, o que você aconteceu... tem um processo maravilhoso. Eu tive uma reunião sobre isso semana passada. Com a minha equipe foi o tema. Eu falei, gente, olha assim, se eu marquei uma coisa pra acontecer no dia tal, e vocês não puderem cumprir com o prazo do dia tal, se vocês não me falarem 3 dias antes que vocês não vão conseguir cumprir com aquele prazo por razão A, B, C, e me pedir investimento X, Y, Z, e o prazo estourar 3 semanas e ninguém me falar nada, eu vou ficar fermentando aqui dentro um rancor de toda essa equipe. Eu tive essa reunião, tipo... Talvez mate alguém ao longo de... Não, matar não, mas eu vou falar, mano, vocês estão me tirando de idiota. Sim, né? sim. E é engraçado, mas eu não culpo, porque o que acontece? Eu já disse, eu não sou um bom chefe. Eu deveria ter cuidado disso. Se a equipe não cumpre com a minha expectativa, o problema não é da minha equipe, o problema é meu. Eu que confiei demais, eu que entreguei autonomia demais. Então eu vou balizando isso, aí eu vou conversando, porque você libertar alguém que veio de um condicionamento corporativo é difícil. É meio Neo na Matrix, sabe? Sim. Você fala, cara, eu não tenho um chefe cuzão. Pela primeira vez na minha história, eu não tenho um chefe que me oprime. É meio que, puta, você fala, caralho, eu não tenho que puxar o saco de ninguém. Ninguém tá tentando puxar meu tapete? As pessoas desconfiam, né? Falam, onde vai vir Tem a uma pegadinha? Tem e a aí, pegadinha. O patrão é sempre cuzão. É. Sempre foi também pra mim, entendeu? E eu já tô no papel do cuzão simplesmente pelo lugar que eu ocupo. Então, eu fico de mau humor, porque eu falo, gente, pô, não fico pegando no pé de ninguém. Agora, prazo e cumprir com aquilo que foi comprometido é a ética mínima de trabalho que eu preciso aqui, que senão a gente vai virar uma creche. Ô, Facundo, eu vou insistir nesse ponto, porque esse ponto, assim, pra mim Tá bom, eu vou te explicar tudo. É um aprendizado, porque assim, tô imaginando você lá, não cobra ninguém, mas você não me parece, até pela tua formação, você é engenheiro. Não, mas assim, eu tô aqui pintando um Facundo, tá? Então, tipo, ninguém é criança, vocês vêm aqui, fazem o trabalho, só não é cuzão e, por favor, prazo. Mas você tem um processo para que isso seja cumprido? Ou eles são responsáveis pelo próprio processo? Eles são responsáveis pelo processo. Você só vê o final. Só o final. Tô com um pouco de taquicardia. Por quê? Contanto que as coisas aconteçam... Os espectadores estão rindo porque me conhecem. Não, porque eu sou uma pessoa, assim, as pessoas têm autonomia, mas eu sou uma pessoa que eu sempre olho o negócio, até porque eu só tenho um. É aquela história, quando você tem um filho só, é que você não sei se é assim com a pina, mas você olha mais pra esse filho. E eu falo, bom, isso tá acontecendo? Por que aqui não tá? Tá bom, vamos lá. E cada um é dono do seu pedaço. Mas eu sinto que às vezes, tipo, tem coisas que o olhar da equipe não é tão maduro quanto o meu, até pelo salário, eu também tenho uma baixa salarial mais baixa, então não é porque eles têm má vontade, não é porque é pela falta de algumas coisas que é uma capacidade que às vezes eles não têm que eu tenho, de algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa que não vem bronca, mas acho que às vezes a gente é meio pretensioso em achar que a gente tem mais refinamento ou mais maturidade, ou mais qualquer outra coisa que as outras pessoas. É vivência. Não é eu sou mais velho que você. Não, mas é vivência do meu negócio. Eu tô imaginando assim, uma pessoa que acabou de entrar. Okay? Eu tenho 10 anos no meu negócio, eu tenho o histórico dele, eu tenho uma série de coisas que a pessoa não passou,
E às vezes ela fala, puta, Tati, tô com essa questão e não sei o que. Ela fala, puta, isso já aconteceu uma Mas vez. esse olhar fresco às vezes pode te dar uma abordagem diferente para um problema que você sempre resolveu da mesma maneira. Eu concordo. Eu não sou essa pessoa controladora nesse ponto. Eu adoro coisas novas, tá? De verdade, assim. Mas eu não consigo, sei lá, eu tenho uma reunião semanal, tenho uma reunião onde, né, a gente troca ideia. Eu quero estar sempre por perto para garantir que as coisas vão acontecer. Não que eu vou acabar fazer. Depois do meu burnout, inclusive, eu saí da gestão da empresa, porque eu era essa pessoa que eu passava no corredor, escutava um negócio, não, gente, isso daqui faz assim, assim, assado. E eu construí minha própria cadeia, porque eu tirei a potência da minha equipe, né? Porque quando você tá o tempo todo dando a solução, é que você falou, um pouco de prepotência de achar que só você tem. Eu saí, hoje eles tocam, hoje eles têm muito mais esse sentimento de dono e as coisas melhoraram. Então eu não sou contra essa posição, mas quando você fala, tipo, eu sinto que eu preciso ter um olhar mínimo para aquilo, para as coisas acontecerem. Porque se eu ficar sabendo que no dia não vai lançar, eu tenho que saber uma semana antes. Então, uma semana antes eu já falo, gente, tá tudo certo com esse lançamento? Eu não consigo ter essa tua calma de, tipo, chegar, sei lá, não aconteceu, pô, e só saber na hora, sabe? Eu entendo o teu ponto de vista, mas aí é uma troca que você faz. Por exemplo, vou te dar uns exemplos idiotas. O cardápio do Bar dos Arcos. Tá. Eu não participei de nada. Eu falei, eu preciso de um cardápio. Quando eu vi, o cardápio já estava impresso, aprovado, lindo, diante de mim. E eu percebi que beleza emergiu dessa liberdade que eu dei pro designer, que eu dei pra Ana, que é a gerente, de comunicação. Beleza emerge quando as pessoas estão livres e elas gostam daquilo que elas fazem. Verdade. Então, eu sei lá, preciso de um site pro Love Cabaré que eu vou lançar vai ser um crowd equity que eu vou lançar daqui a uma semana. Beleza emerge, entendeu? O site não estava pronto. Tá. Eu fiquei puto. Eu falei, gente, vocês atrasaram o lançamento do projeto em umas 3 semanas. Tudo bem, porque eu usei esse tempo para me preparar melhor pro projeto. Ele vai nascer maduro e não em gestação ainda pós-uterina. Mas ele vai ser lançado, ele vai ser publicado. E eu, a partir do momento que eu sei que eu investi meu tempo para escolher as pessoas certas para trabalharem comigo, a beleza vai emergir. O meu problema é, se as pessoas não estão entregando, se as pessoas precisam de supervisão para elas entregarem o que elas precisam entregar, quem contratou mal fui eu. O problema é meu. Eu não deveria ter contratado aquela pessoa, eu deveria ter contratado uma pessoa melhor. Gente boa é qualidade de vida. Se eu tenho que supervisionar o trabalho de alguém, eu estou trabalhando com a pessoa errada. Se eu tenho que ficar controlando a liberdade do outro, aquela pessoa não está pronta para a minha liberdade também. Então é um pacto que a gente faz que é meio tácito. Eu sou um homem livre, porque eu sou um homem privilegiado. E eu quero trabalhar com pessoas livres, que estão ali porque elas querem, porque elas precisam da grana, mas que elas têm outras opções no mercado, inclusive que pagariam melhor. Mas é quase como uma troca. Você prefere ganhar 15 paus numa agência, ter um chefe cuzão, fazer arte de seguradora e alguém te enchendo o saco todo dia, ou você prefere ganhar 8, trabalhar metade do tempo, porque provavelmente vai trabalhar 2 ou 3 horas por dia, trabalhar 5 dias por semana, e 4 dias por semana, que a gente está caminhando para esse lugar, não ter que bater ponto num escritório, poder fazer seus freelas, desde que você comunique isso. Tem incentivo para fazer seus cursos, porque a gente paga os cursos das pessoas que querem se refinar, né? E, gozar na criação, sem ter um chefe apontando tudo. Legal. Então, sei lá, é isso, entendeu? As pessoas, muitas vezes, preferem o segundo caso. Ganhar um pouco menos, mas ter mais... O trabalho não ser uma fonte de opressão, que é o que acontece com grande parte das pessoas. Então, assim, eu tenho um estúdio que faz toda a parte de branding. É um briefing. E o briefing é, sei lá, 5 minutos de briefing com as minhas intenções. Nunca teve retrabalho. Nunca. Nunca chegou o projeto e eu falei, muda isso? Nunca. Por quê? Porque o briefing está bem feito, e briefing é 50% do projeto, e as pessoas são as pessoas certas, que trabalham pelo valor certo, da pessoa é verdade. no tempo certo.
Mas não deixa de ser incrível. E eu acredito em boa parte do que você tá falando. Eu acredito. Eu já quis fazer cooperativa. Mas aí algumas coisas você se desaponta e você fica, tipo, desacreditado, sabe? Você fala, puta, cara, dei a confiança, dei tudo. Aí quando você vê, puta, a pessoa fazer isso, fazer aquilo. Trabalhar com a humanos. gente, não é isso. Mas eu como pisciana, eu me magoo. É uma coisa que eu fico chateada, me renasço das cinzas, como todo empreendedor, mas eu falo, puta, eu confiei. Eu tive um caso agora, essa semana. Um cara que era uma pessoa muito sênior dentro da minha empresa, desapareceu. Simplesmente desapareceu do dia pra noite. Abandono de emprego. O cara tava com um monte de senhas importantes, processos em desenvolvimento, parou de responder as mensagens de toda a equipe, parou de responder. 10 dias. Gente, eu teria tido um troço. Com um monte de coisa, assim, senhas, processos. O cara tinha uma parte tecnológica muito importante. Ele teve, sei lá, um surto psicótico e sumiu. Ele teve mesmo? Acho que sim. Não, ele teve. Porque no final das contas eu encontrei com ele hoje. Aí, depois de, assim, pra você ter uma ideia, olha, chegou num ponto em que eu entrei no Instagram, encontrei a mina dele, mandei uma mensagem pro cara e falei assim, mano, o que tá acontecendo? Porque a gente tá aqui na mão. A gente vai perder cliente, a gente vai perder prazo, a gente tá fudido aqui, a gente vai perder cliente, eu vou ter que demitir gente. Fala pra essa pessoa recobrar os sentidos. Eu fui conversar com uma pessoa hoje, um cara super genial, inteligente pra caralho, um cara super bom naquilo que ele faz, só que uma inteligência emocional capenga, entendeu? Eu fiquei bravo com ele, por conta da maneira. Vai adiantar? Vai adiantar. Não adianta. Porque você não fica bravo. A culpa é minha. Mas não interessa que a culpa é ser humano. Você pode se culpar. Não vou. Você fica com essa calma. Por que vai adiantar? A culpa é minha. Eu que não detectei isso. Eu fiz um processo longo de recrutamento. Recebi 3 mil. Eu recruto muito usando o meu Instagram. E aí eu recebi 3.500 currículos. Fui filtrando. Eu não quero saber da formação. Não quero saber onde que a pessoa trabalhou. Eu não estou interessado em saber se a pessoa é XYZ, indicação de não sei quem. Eu dou 3 problemas, resolve. 3 problemas reais da minha empresa, resolve aí. Você tem 24 horas para resolver, me manda um texto. Não precisa me mandar currículo, não precisa me mandar nada. Ou um vídeo, explicando qual que é a solução do problema. Beleza. Eu não detectei nesse processo, eu me atentei para os fatores objetivos, mas não me atentei para os fatores emocionais, porque essa pessoa eu recrutei usando vídeo. E o vídeo não te permite acessar comunicação não verbal, enfim, corpórea. Eu errei no meu julgamento. O erro foi meu. Eu não posso... Nossa, você põe tudo nas tuas costas. Mas é tudo minha responsabilidade. Isso se chama ser adulto. 50. Não, de jeito nenhum. De quem é o negócio? Então, tudo bem, o seu negócio é teu. Tudo bem. E de quem que é a responsabilidade? Quem que, no final das contas, é responsável por tudo que acontece lá? Sou eu. Se alguém... Se eu tenho um caso de racismo dentro do meu espaço, de quem que é a culpa? É minha. Parte da pessoa. Não, a culpa é minha. No final das contas, a culpa é minha. No final das contas, a culpa é sua. Porque eu divido o lucro? Não divido. Se eu não divido o lucro, o prejuízo, seja ele simbólico ou material, é meu. Isso é verdade. Então, se os louros não são socializados, o prejuízo tampouco deve ser. Eu que sou responsável por tudo que acontece ali dentro. E é verdade, porque se alguém comete um crime dentro de um lugar meu, eu sou imputável civil e criminalmente por aquilo que aconteceu. Então a responsabilidade final é minha, mas esse é o ônus de ser empreendedor. Tem vários bônus, mas um dos ônus é esse, é tudo meu. Mas você tem um perfil B. Eu estava falando essa semana, eu fiz um post falando o seguinte, a pergunta era, você tem estômago? Que é o emocional de ser empreendedor, porque ser empreendedor é lidar com esses empecilhos, se não é isso, é outra coisa, é outra coisa, outra coisa. E você parece um cara que tem isso daí. Parece não, você tem. Eu tenho, mas assim, eu também sei que nada é permanente. Então tem essa coisa meio quase pré-socrática de saber da impermanência, assim, vou me fuder? Vão falar mal de mim? Vão me detonar pelas costas? Não, mas você tem estômago. Você tem emocional. Para o sucesso também, o sucesso não me afeta, mas o fracasso tampouco me afeta. Sim. Porque eu sei que eles vão se suceder. Um dia eu vou estar bem sucedido, porque eu lancei uma coisa, eu vou estar por cima da carne seca, por assim dizer. Dali a
2 meses pode ser que eu me ferre porque, pô, deu fracasso e eu já não sou mais novidade. Eu tô há 17 anos tentando sobreviver num mercado que é um tempo de drosófila. O meu mercado é muito cruel. Porque você é cool, porque você lançou a boate que tá todo mundo querendo ir, 6 meses depois você é o cafona que tem a boate que já ninguém mais quer ir. É verdade. Entendeu? Os meus negócios, eles ficam muito impregnados também. A figura pessoal, ela sofre muito com a imagem dos negócios. O negócio já é uma bosta, ou já ninguém quer ir, ou porque não vai mais gente bonita, que é um termo que eu acho super fascista, ou porque as pessoas mais legais não querem mais ir, ou elas querem ir no começo, mas depois não, porque se isso começa a ser frequentado por outras pessoas que não elas. E essa coisa da vaidade em São Paulo é insuportável. Eu não faço mais nada pro povo hype ou pro povo que se acha melhor do que os outros. Eu faço pra turista. Eu quero que aquela pessoa que vai, que faz foto, que se sente bem, que fala que lugar legal, que como fui bem Tanto faz quem tá lá atendida. porque ele não conhece ninguém mesmo. Eu dou ainda mais valor quando eu vejo uma pessoa que é simples. Uhum. Quer saber? Foi, pô, o meu negócio chegou até essa pessoa. Ele atravessou classe social e ele foi chegar em pessoas que eu, pela aparência, tô supondo que são pessoas simples. E o dinheiro de uma pessoa simples, de uma pessoa que não vem da minha classe social, eu dou muito mais valor para ele, porque é uma coisa muito doida, né? A gente, como empreendedor, quando a gente precifica nosso produto, a gente fala, esse drink vai custar R$20, que seja. R$20 é um número absoluto. Então, aqueles R$20 que vieram daquele senhor, vamos supor que ele ganha 2 ou 3 salários mínimos. Pode representar, sei lá, 2 horas da vida dele. Uhum. Que ele doou essas 2 horas de vida para adquirir meu produto. Uma pessoa que mora nos Jardins provavelmente teve que trabalhar 2 segundos. Ou o dinheiro dela rendeu no banco 2 segundos para me dar aqueles R$20. Então, de um lado, eu tenho uma pessoa que me doou 20 minutos da sua vida por um drink, e do outro, um rentista burguês cujo dinheiro procriou com dinheiro numa conta da XP e que comprou aquele drink. Agora eu aprendi, depois de maturidade, duras penas, que esse dinheiro é mais importante para mim. Esse dinheiro. Esse dinheiro aqui, vou dizer, como capitalista, pode dar. Eu não tenho problema de tomar dinheiro de burguês e de rentista. Mas esse dinheiro, aqui dentro eu celebro. Entendeu? Porque é um voto de confiança muito grande. Então, proporcionalmente é. Nossa, posso falar, Facundo? Sabe que eu adoro você? Por que não? Obrigado, Tati. Não, porque você, assim, você fala de coisas, e é por isso que ele é polêmico, mas eu acho que você traz muito, não é cru, não, sem filtro mesmo, sabe? Então, assim, as pessoas não vêm e falam que não ganham dinheiro, não, aquele negócio tá no break-even, aquele negócio... As pessoas normalmente querem expor os seus sucessos, né? Falar, não, na média meus negócios estão indo super bem. E você, desde a nossa primeira conversa, porque o dinheiro, ele é um tabu. As pessoas têm tabu de falar de dinheiro. Não, acho isso tanta besteira. Mas você acha besteira porque você não faz. Mas é uma coisa que o Divã, quando eu criei o Divã, eu falei, cara, eu quero tentar, cada pessoa que sentar aqui, escutar alguma coisa que normalmente a gente não escuta. Sabe, assim, então escutar, poxa, isso daqui não deu certo, isso daqui foi uma coisa que, se não deu, óbvio, né, ou, putz, eu tive aquele olhar que eu fui preconceituoso, pô, achei o cara, naquela época eu não ia querer esse cara simples sentado, hoje eu não quero mais, sei lá, eu adoro meus negócios, mas hoje eu não quero mais esse ramo, eu tô querendo buscar um outro ramo. São confissões que pra você podem parecer banais, porque fazem parte de quem você é, mas não são, porque você falar, tipo, é como se eu falasse hoje, não gosto muito de trabalhar com sapato, é uma confissão. Né? Porque as pessoas esperam que você fale, não, isso daqui é tudo na minha vida. E você fala, não é. Tipo, ou não é mais, ou eu quero buscar mais coisas. Eu acho que tem muita verdade a isso. É muito Mas tem mesmo. legal, o que cara, não é uma sério. verdade absoluta, é uma verdade subjetiva. Eu já entendi. Isso já é não tô você. querendo empurrar minha verdade pra ninguém. Mas é você, Mas cara, quer saber de uma coisa, Tati, isso. que é uma coisa libertadora, que o sucesso te traz? O sucesso, porque o sucesso é sempre emprestado do olhar do outro, né? O outro que te olha como... Não adianta eu chegar aqui e falar, eu sou bem-sucedido. É sempre o olhar do outro, né? Que te transforma numa pessoa bem-sucedida. E eu acho que eu conquistei esse olhar ao longo dos anos. E não é dinheiro que é a coisa mais legal do sucesso. É você poder falar a tua minúscula verdade.
Essa é uma coisa que é libertadora. Eu não preciso mais fazer média com ninguém. Não gostou? Dá unfollow e foda-se. Vai viver tua vida. Eu não tô preocupado com o que você tá achando, deixando de achar de mim, porque meu dinheiro não vem de eu ficar fazendo média com você. Vem do fato de eu ser comerciante. Eu sou botequeiro comerciante. Então, não gostou do que eu tô falando? Pô, sinto muito. Procura outros conteúdos. Eu tô doando meu conteúdo de graça. Tem muita gente que vem e fala assim, ai, vou te dar um unfollow, eu não gostei do que você falou. Foda-se, eu não perguntei tua opinião. Por que você acha que eu tô preocupado com a tua opinião? Você sempre foi assim? Eu sou treteiro, né? Mas você falou, tipo, foda-se. Sempre. Não, né? Quando eu trabalhava numa corporação, eu tinha que ficar com o nariz marrom de tanto puxar saco. Porque é um jogo político. Mas agora, falo, meu, você não tá gostando do que eu falei? Te incomodei? Te causei alguma coisa ruim? Dá um unfollow, não vem me dar tua opinião, porque eu não perguntei por ela. Não é porque eu tô na internet falando no Instagram, falando as minhas groselhas, que você tem que gostar. Se você não gostou, beijo, eu não tô te cobrando nada por isso. O meu conteúdo tá de graça. A tua opinião não precisa ser de graça. Eu não tô afim dela. Ô, Facundo, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, gente, é denso aqui, não é fácil entrevistar o Facundo, não. Porque a gente vai e volta, daí eu penso numa pergunta, daí ele fala tanta coisa interessante que eu já esqueço a pergunta que eu ia fazer, entendeu? Ainda mais a minha memória, que não é o meu forte. Mas, você tem... É uma pergunta bem babaca, mas espero que você dê uma resposta bem legal. Por que você empreende? Porque, assim... Não é pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo... Não é uma pergunta muito profunda, essa, existencial. Olha que maravilhoso, então. Não é, porque... O que te faz, assim, o que te... Hoje em dia, essa vontade... Tem várias questões. A primeira delas é que eu não sou um homem rico, eu não consegui juntar dinheiro, e o pouco que eu tinha juntado eu perdi durante a pandemia. Então, hoje eu ainda tenho a necessidade, e agora que eu tô me aproximando... rapidamente da velhice, eu tô cada vez mais precisando de dinheiro, porque uma hora a produção vai cessar e eu vou precisar ter uma aposentadoria. Não tenho nenhum dinheiro guardado, isso não é muito sábio. A primeira razão é financeira. A segunda razão é que eu tenho maturidade hoje para saber o que funciona e o que não funciona, por tentativa e erro. E eu construí um capital social que me permite, que diminui o risco dos negócios que eu vou lançar. Porque hoje, se eu for abrir qualquer coisa, eu tenho fila na porta de 3 horas, pelo menos na primeira semana eu garanto isso. Se eu entregar uma experiência ruim, isso logicamente cai. Mas a primeira onda eu garanto. E terceiro, que eu sou louco pra ficar incomodando os outros. Hoje em dia eu tô nessas de querer incomodar, de querer incomodar senhoras de Santana com o cabaré, das pessoas virarem e falarem, what the fuck, o que você tá fazendo, que porra é essa? Eu tô tentando tirar que porra é essa da boca das pessoas. Então eu não quero mais montar um restaurante bonitinho, delicioso, estrelinha Michelin, ou um barzinho, eu não tô mais interessado nisso, eu tô querendo... Cara, mas você não explora... Experiências sociais. Eu tô bem nesse lugar agora, eu vou fazer umas coisas que as pessoas não vão entender. Já que eu tenho redução de risco por um lado... Né, pela experiência e pelo capital social, por um outro vou apostar ainda mais. Só que risco é proporcional o tamanho do risco que eu tô tomando agora, eu posso estar muito presunçoso. E aí eu tento reduzir a minha presunção com muito estudo. Se eu te mostrasse o planejamento estratégico do Love Story, do Love Cabaré, ele tem 170 páginas. Não tô zoando, tem 170 páginas. Estou trabalhando com o Maurício Arruda, com o Ícaro Kadoshi. Tô trabalhando com a Mayumi, tô trabalhando com a Lili, com a Renata, tô trabalhando com os melhores cérebros que estão hoje próximos a mim. Eu acho que o negócio vai dar certo. E todo mundo acha. Posso estar errado? Posso estar errado, mas eu tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo o lugar que eu queria frequentar em São Paulo. Agora eu não levo mais em consideração os outros. É o lugar que eu gostaria de frequentar. Só que eu não sou uma pessoa tão particular assim, tão excêntrica assim. Tenho certeza que tem outras pessoas que têm as mesmas vontades que eu tenho. E aí eu vou me conectar com elas através desse lugar. É como se fosse a cristalização de uma estética de existência, de uma comunidade. A comunidade virou uma coisa muito importante, né? Dentro da economia do criador. A comunidade hoje é o que
que te sustenta. E da mesma forma, quando eu tenho muito hater, eu tenho muita gente que gosta do meu trabalho. Porque eu vendo uma coisa hoje, que é aquilo que a gente está falando agora há pouco, que é uma verdade. Incondicional. Pode não ser uma verdade absoluta, mas é a verdade de uma pessoa. Que ela não tem... Ela é incondicional no sentido que ela não depende do olhar e julgamento do outro. Essas pessoas estão cansadas de mentira. Eu, pelo menos, estou. Eu que fico no Instagram o dia inteiro, eu tô cansado dessas vidas perfeitas. Total. Tô cansado dessa felicidade tóxica. Tô cansado dessa falta de empatia. Tô cansado dessas dancinhas. Tô cansado do entretenimento vazio. Eu quero coisas que me provoquem o olhar. Tô querendo profundidade. Eu tenho certeza, a gente tende a falar, não, porque as pessoas... A gente subestima muito os outros. Quando a gente cria produto. Ah, não, porque as pessoas querem coisas rasas, profundidade. Vídeo de 3 segundos, vídeo de 5 segundos. E eu acho que, sim, verdade. A gente tá com déficit de atenção, toda hora você quer consumir um conteúdo que te entregue o máximo no menor tempo, mas eu acho que tem uma parcela das pessoas que querem profundidade estética, que querem provocação, que querem discussões políticas, que querem densidade dentro do entretenimento, que é uma coisa relativamente rara de encontrar. Você vai encontrar no teatro, você vai encontrar em parte do cinema, você vai encontrar em parte da dança, mas profundidade mesmo, de questionar o estabelecido, não é muito popular no Brasil de Bolsonaro. Você acha que seus negócios, eles provocam Não, isso? ainda não. Ele tem umas... o Arcos é um bar. Ele tem uma questão política ali nos corpos que estão servindo, enfim. A gente tem muitas mulheres e homens trans, mas eu tenho dentro do meu... Eu acho que eu sou, hoje em dia, devo ser um dos maiores, assim, dentro do campo, né, de bar e restaurante, eu devo ser um dos maiores empregadores de humanos trans de São Paulo, quiçá do Brasil, porque eu trabalho com a minha primeira funcionária que eu tive no meu primeiro negócio era uma mulher trans, é uma mulher trans. Então eu aprendi assim a ter um respeito por esses humanos. Eu tenho vontade de assim, juro por Deus, colocar bustos em praças públicas, porque para uma pessoa dessa se destacar numa sociedade onde que é tão mortal, que faz com que elas tenham uma expectativa de vida, elas e eles tenham uma expectativa de vida de 35 anos, 35 anos. Então, tem essa dimensão, talvez, no Arcos. É um bar que tem um olhar muito feminino, que é o bar é uma estrutura muito patriarcal, né, muito machista. Então, ele tem um ângulo feminino dentro da sua construção. Não é lá muito disruptivo, para usar uma palavra de publicitário. Mas os próximos, sim. Os próximos, eles vão ser. Quando eu tô aqui pensando, porque eu te escutando, porque eu vou te falar, porque pra mim isso me marca de você, essa profundidade, essa densidade. Cada resposta é densa, né? Você é um cara denso. Ouvir você é denso, é muito legal. Eu gosto de pessoas densas. Mas não é qualquer um que entende, porque é denso, né? Tem muita história, tem muito conhecimento, tem muita opinião. Isso é muito legal, cara. Mesmo que não, assim, não precisa concordar, mas eu acho isso muito legal, demais, assim, mesmo, e eu valorizo demais isso. Quando você começou a empreender, hoje você já tá falando de um negócio com outro propósito, despontando aí para uma disrupção, pelo que você tá falando. Mas desde o seu primeiro negócio, existia um propósito por trás? Não, eu achei o propósito depois do terceiro, quarto negócio. A gente coloca muito propósito hoje em dia como uma... E aí eu entendi, e eu nem consegui articular esse propósito, ou dar um nome pra ele. Depois do terceiro, quarto do negócio que eu montei, eu falei, é sobre São Paulo. É por causa daquele trauma de sofrer bullying na escola, por ser argentino, ninguém me deixa ser brasileiro. E aí eu me encontrei me perguntando o que é São Paulo, e cada lugar que eu abria respondia a pergunta, o que é ser paulistano? Eu sou argentino, mas eu sou paulistano. Eu não sou brasileiro. Eu sou paulistano. E argentino. E eu tenho essa dupla identidade que vibra e que nesse campo ela não conflita, porque se eu sou brasileiro e argentino, tem uma tensão nessa dupla identidade. Tem. De amor e ódio, né? O Brasil odeia, os brasileiros não gostam dos argentinos, os argentinos amam os brasileiros porque eles odeiam os chilenos,
Então eu tenho uma tensão, mas na tensão argentino-paulistano não existe nenhuma tensão, porque São Paulo não é feita por paulistanos, é feita por estrangeiros e por pessoas de outros lugares do Brasil. Então ser paulistano e argentino é simbiótico. E aí eu falava, a cada lugar que eu abri, respondi essa pergunta, eu posso te colocar, situar todos os lugares que eu abri até hoje numa razão que tentava explicar o que é ser paulistano. Tinha esse lance de revitalizar, não posso falar assim ou não? Não, eu não gosto de revitalizar. Adoro. Mas eu vou te falar Não, por então que me não. fala o quê? Porque assim, quando a gente fala de revitalização... É um negócio que estava morto. Não, porque quando a gente fala de revitalização, a gente parte do seguinte pressuposto. Os fluxos, as pessoas que ocupavam aquele território, elas vêm de outras classes sociais que não a nossa, da burguesia. E quando você fala de revitalizar, parece que aqueles fluxos anteriores não tinham vida. Eram ruins. Ou eram, não da perspectiva do capital, né, que é a perspectiva que a gente estrutura a nossa sociedade, eram pessoas que não eram interessantes. E por isso que a gente fala de revitalizar, é quando a classe média e a burguesia elite começam a frequentar um lugar que estava degradado, porque era frequentado pela marginalia, ou pelos artistas, ou pelas classes sociais inferiores. Então eu acho um olhar meio fascista, você olhar para aquilo e falar assim, porra, a gente está revitalizando porque no final das contas a burguesia começou a frequentar um espaço. Então eu não gosto, e eu Como também não... você diria na tua você pode... palavras? Eu não tenho uma palavra para isso, porque eu acho que nenhuma... Pra quem Ressignificar não é uma palavra. Pra quem não conhece teu negócio, sei lá, dá um exemplo de um negócio concreto, só porque às vezes a pessoa que tá... Augusta, quando eu botei o Vegas. A Augusta Explica o que foi isso, só pra não, quem tá te então, ouvindo porque e não Augusta, conhece. pré-Vegas, né, que é a rua mais importante que a gente tem aqui em São Paulo, mais simbólica, talvez, que a gente tem em São Paulo. Por quê? Porque o que é São Paulo? Qual que é o grande... O que representa São Paulo? No meu entendimento, tensão social. Desigualdade social por carência de espaço público, por um rio que divide periferia de centro, picho e grafite, a arquitetura eclética, falta de horizonte, falta de conexão com natureza, paisagens urbanas, paisagens que são humanas, né, que são as pessoas que definem São Paulo. Então, para mim, São Paulo é uma cidade que é pautada pela tensão da desigualdade social por carência de espaço público, tá? Na Augusta, você consegue, é um microcosmo dessa tensão. Então, você vai da boca do lixo, como se chama, até o Jardim Europa, na mesma reta, e ali você tem todas as classes sociais, teatro, restaurante, prostíbulo, tráfico. Você tem tudo que representa São Paulo no microcosmo. Então, aquilo, para mim, é como um globo. Sabe aqueles globos de gift shop que representam uma metonímia do espaço? Para mim, a Augusta é isso. Naquela parte do centro, que a gente julgava como uma parte tóxica do ponto de vista do olhar da elite, porque era uma parte que era tomada por prostíbulos, traficantes, boys, manos, playboys que iam em final de noite, ela era uma parte que era uma parte meio sombria da Augusta. Né? Mas era uma parte muito viva. Eu me lembro que eu era um menino de classe média baixa, eu não tinha dinheiro para ir nas boates, mas eu subia e descia a Augusta conversando com as travestis, conversando com as mulheres trans, conversando com as prostitutas. Eu nem fazia programa, mas era divertido porque era muito vivo. Então você trocava uma ideia com uma mina trans, aí a travesti falava alguma coisa pra você engraçada, aí você trocava uma ideia, aí passava um boy e xingava. Era uma coisa meio, sim, marginal no melhor sentido, quase beatnik da palavra, sabe? Então era uma coisa muito viva. Aí eu botei o Vegas, e aí os playboys e a classe média começam... O que é o Vegas? Só? O Vegas foi uma boate que eu abri em 2005, ali na Augusta, ao lado dos prostíbulos. Então aquele campo de desejo, que era uma área sombria, um triângulo das Bermudas entre Cerqueira César, Higienópolis e Jardins, ele é evidenciado. E quando você coloca a luz, aí você começa a construir um ecossistema onde o que tinha era traficante, mano, prostituta, mulheres trans, travestis, motoboys, manos acobertados. Aí de repente você começa a ver artista, classe média, designer... E você começa a construir um ecossistema onde todo mundo começa a vibrar no mesmo diapasão. E aí emerge beleza, porque
é uma forma de você construir um espaço público, mas ao mesmo tempo é a nossa praia, entendeu? A boate é a nossa praia de Paulistana, não é shopping center. Porque aí as boates até então tinham seus camarotes. E o Vegas não tinha camarote, o Vegas só tinha uma pista, não tinha camarote. Então você via a Luana Piovani dançando ao lado de uma mulher trans, dançando ao lado de um cybermano, dançando ao lado de um boy, dançando ao lado de uma... Enfim, você olhava para aquilo e falava democracia paulistana. Sabe, você olhava, era uma maneira de você olhar, que era uma maneira quase utópica. Porque era a Corelli, que é um DJ super conhecido, amigo meu, que trabalhava no Detran, mas que à noite era Selma Self-Service. Era a Bianca Exótica, que é uma mulher trans, uma personagem maravilhosa na história de São Paulo, da noite de São Paulo, que era uma professora de inglês, e à noite era uma celebridade na noite. Uma celebridade notívaga, assim. Então você percebia que era um campo de liberdade onde a sociedade dormia, mas os criativos e aqueles que eram vivos por dentro despertavam, sabe? Porque aí todo mundo era de verdade. Não tinha mentira mais. Então era bonito você ver essa expressão de liberdade num lugar que já não estratificava mais pela classe social. É óbvio. Cobrava-se para entrar. Mas uma mulher trans não pagava. Ah, é? É, porque o preço era flexível. Chegava um boy, a gente cobrava mais caro. Chegava uma mulher trans, a gente estendia o tapete e falava, entra, minha deusa. Porque elas eram de verdade. Elas são de verdade. Elas são as mais corajosas do rolê. Elas são aquelas que a gente precisa incensar e falar, vamos, porque elas são a força motriz que empurra essa humanidade careta e conservadora e retrógrada pra frente. Elas que estão na ponta de lança, entendeu? Elas têm coragem de ser quem elas são, coisa que a gente não tem coragem de ser. A gente vive numa mentira. A gente vive interpretando papéis. Elas, apesar do determinismo biológico ou fisiológico, elas romperam com tudo isso porque é impossível elas serem de outra maneira. Então essas são as mulheres e os homens que a gente tem que colocar num pedestal. E essas eram as pessoas que não pagavam para entrar no Vegas, ou não, assim, que eu quero trabalhar, que eu quero estar perto, porque eu quero emprestar um pouco da sua coragem, sendo muito sincero. Então, todos esses fluxos, que não eram os primeiros fluxos que ocupavam Augusta, quando eles começam a frequentar o mesmo território, aí surge essa beleza, que é o que eu acho um tesão no meu trabalho. Mas aí, a burguesia que começa a falar, revitalizou. Não, não revitalizou. Você complexificou o tráfego, se você quiser. Você complexificou, você trouxe diversidade de classe, você trouxe outras coisas. Mas o que existia antes era vida. E essa vida não pode ser descartada como se fosse um monte de zumbi pelo ponto de vista do capital, entendeu? Cara, eu tô muito louca, assim. Parece que entrei numa viagem. Pelo cotovelo mesmo. Desculpa. Não, mas sabe... Quer mais água? Quero. Sabe... Você consegue? Por mar? Você sabe que eu te ouvindo, eu fico pensando assim, você muito... Posso continuar falando? Muito obrigado, então tá viu? bom, obrigado. Eu falei que é uma viagem porque você traz com tanta intensidade outro ponto de vista, né? Um outro lugar que... Eu me forcei para estar nesse lugar, sabe? Não é o meu lugar cotidiano. Então é muito legal porque você... Obrigada, eu tô falando. Porque o teu... É muito real. Então eu consegui sentir na pele o que você falou. Eu consegui sentir o calor do que você falou de verdade. Tipo, comecei a olhar para você como um elo, sabe? Como um ponto, tipo, que unifica... É muito difícil você juntar pessoas, porque as pessoas, tipo, se sentem diferentes, né? E você faz isso com uma beleza tão linda e você fala, não tem ninguém diferente, né? Quer dizer... Eu não sei nem verbalizar, sabe por quê? Porque é muito legal. Eu brinco que quando eu dava aniversário, meus amigos falavam assim, Tatiana, e dentro da minha realidade também, né? Assim, os seus aniversários, nossa, vai gente de tudo quanto é tipo, né? De novo, dentro da minha realidade, tudo quanto é tipo, era uma coisa bem restrita. Mas porque eu falava, cara, mas é que as pessoas são tão legais, tanto faz um pouco assim, né? Não sei, é ser humano, é amor, é uma coisa que é pulsante, eu sou muito sensível. E daí eu te escutando falar, eu senti esse amor. Parece que teu lugar é um lugar de amor. É de afeto. É de afeto, tipo, é trans, é bi, é gay, não importa, é homem, é mulher. Mas eu sou apaixonado por esses humaninhos. Mas a pessoa, mas é isso, as pessoas podem falar, pô, não,
Isso é amor, é amor puro. Mas uma coisa é você falar e falar, legal, Facundo, que palavras bonitas, põe em prática. Mas como você fez uma história, eu olho para sua história, então o que você fala hoje, se você sentasse aqui, de repente, há 15 anos atrás, falando que você estava com esse pensamento para montar negócios, eu ia falar, nossa, boa sorte, Que Facundo. pretencioso, né? Não, eu falaria bonito, né? Tipo, acho que é uma coisa, é idealista, eu te chamaria de idealista. Eu sou um. Mas, cara, é animal, porque se você não fosse tão. Idealista é meio louco, tá? Se você não fosse tão louco, tão, tipo, obstinado, você jamais criaria os lugares que você criou, Mas você sabe o que é muito acontece? legal. É uma coisa muito louca, Tati, porque eu construo esses castelos na minha... É muito doido o meu processo. Para pra pensar um instantinho. Eu tenho certeza que é muito Um doido. instante só. Assim, eu imagino e fermento esses lugares dentro de mim durante anos. O cabaré, ele tá sendo concebido há 5 anos. Ele no começo se chamava Carrossel. E eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria. Eu sabia que eu ia fazer um palco que girava, eu ia pegar uma concessionária abandonada, ia transformar num picadeiro de circo. Eu tinha um negócio muito concebido na minha cabeça. E aí apareceu o Love Story como uma oportunidade e eu traduzi o projeto anterior para esse. Eu estou construindo esse castelo feito de ideia e ar e nada além de devaneio e desejo na minha cabeça há 5 anos. E aí eu fico profetizando e falando que esse lugar vai chegar. É quase bíblico o bagulho, entendeu? Aí eu tenho que encontrar as pessoas e eu vou falando como esse castelo vai ser, e como ele vai ser ocupado, e quais vão ser as paredes, e quais os efeitos. Aí eu te chamo pessoas que são especialistas nas suas áreas e falo assim, eu vejo aqui vídeo. E o que você vê em vídeo? Eu tinha na década de 90 umas festas que eu fazia que eram umas projeções de filme Super 8 pornográfico sueco, onde as rolas não eram gigantescas e os corpos eram peludos e não tinha essa estética da pornografia de hoje. Eu me lembro desse Super 8, eu cheguei a colecionar. E aqui eu vejo essa luz vindo desse jeito, com aquele corpo, e aí o Ícaro fala uma coisa, aí eu começo a juntar esses bric-a-braques e esses mosaicos de visões, e eu começo a pegar esses mosaicos e colar no meu aramado. Essa tela mental. Nesse aramado que eu construí, que as outras pessoas começam a conceber ele junto comigo. E a gente debate, a gente vê, a gente fala, e vem pro fornecedor e fala, e discute com o arquiteto, e fala o que você tá vendo, e aí, beleza. Depois de, assim, não sei quantas centenas de horas falando sobre o projeto, e entregando essa visão do aramado, as pessoas começam a preencher esses vazios que existem entre os arames. E aí o negócio se concretiza e a gente fala, então tá, a visão é essa, vamos colocar em prática? Vamos. Uma energia enorme é descarregada, dinheiro, trabalho humano, gente sem dormir, fornecedor, vai, bum, o lugar fica pronto. O lugar fica pronto, as pessoas começam a ocupar esse lugar. E aí elas começam a transformar esse lugar porque elas começam a contar suas narrativas. E elas começam a construir seus gatilhos de memória. E elas começam a amar. E elas começam a odiar. E elas começam a criar relações. E elas se encontram, elas amam, elas se separam. Elas constroem suas vidas, porque meus lugares são cenários para as narrativas de outras pessoas. Eu quero que as pessoas se encontrem lá como se elas estivessem com um pano de fundo atrás delas, das suas próprias existências. Às vezes as pessoas falam, traz o Vegas de volta. Eu falo, você não tem saudade do Vegas, você tem saudade de quem você era quando você tinha 20 e poucos anos, vida louca, tomando MD, enchendo a cara de vodka com Red Bull e dançando música eletrônica até as 9 da manhã, truta. Você não tem saudade do Vegas. Você tem saudade de você dentro do Vegas. E você construir esse cenário onde o drama humano vai se desenrolar, esse pano de fundo pro drama humano, é talvez uma das coisas mais potentes, porque eu vou morrer. Mas enquanto os meus lugares estiverem na memória das pessoas que frequentou esses lugares, de alguma forma eu vou estar vivo. Porque esses lugares estavam dentro de mim. Esses lugares, eles existiram por uma força bruta. Porque não é fácil, é muita energia que você precisa ter para tirar um negócio da tua cabeça e fazer ele existir. Para depois ele ser ocupado por outras pessoas, para ele ocupar outros universos que um dia era só meu. E um belo dia ele não é mais. Então é muito louco esse processo de você tirar alguma coisa de dentro de você, a força das palavras.
juntar dinheiro de um lado, porque eu também não tenho dinheiro, tenho que vender patrocínio, tenho que captar dinheiro, tenho que encontrar os artistas, tenho que encontrar os arquitetos, tenho que encontrar os empreiteiros, os eletricistas, as pessoas que cuidam de luz, as pessoas que cuidam de vídeo, juntar todo mundo, falar como que vai ser, descarregar essa energia para depois ele ser ocupado por outras pessoas e por sua vez ocupar a cabeça de outras pessoas e as memórias, é uma coisa que não tem dinheiro que pague. É maravilhoso. É assim, a coisa mais gratificante é perceber que aquilo que eu idealizei, que eu sonhei, um dia também está sendo sonhado por outras pessoas, sabe? Então, para mim, isso é impagável. É por isso, você me pergunta, por que você faz as coisas? Nada pode ser mais potente do que contar essas histórias. Na vida de ninguém, ninguém tem a sorte que eu tenho. Eu sou muito afortunado. Eu tenho absoluta certeza do tamanho da minha fortuna, de poder fazer o que eu faço, ser bom naquilo que eu faço, e ainda ganhar o voto dos outros da minha comunidade, me permitindo, me dando carta branca para eu fazer, porque se eu não fizesse, não desse dinheiro, de nada adiantaria. Claro. Não existiriam esses lugares, entendeu? Eu tenho esse voto em forma de dinheiro da minha comunidade que fala, continua porque a gente tá sonhando junto. Cara, posso falar? Eu te ouvi, eu tô te ouvindo falar e eu aprendi algumas coisas. Você colocou em palavras o que é sonhar, o que é empreender, porque qualquer empreendimento, ele começa com sonho. E não é uma forma romantizada, não é... Eu tô estudando ainda física quântica muito pouco, mas o que você tá falando, cara, é quase física quântica, porque o sonho não é só, eu sonhei em ter um lugar lindo, com árvores, não é isso. O jeito que você falou agora, eu quase pude sentir tudo que você falou. É muito doido. É muito tangível. Cara, bom, você óbvio que você sente essa energia, mas pra mim, eu acho que a primeira vez, eu sou uma pessoa que eu sonho, e eu sou bem considerada louca às vezes, porque eu sou assim, mas você ganhou de 1000. Cara, eu senti isso. Tô arrepiado, te juro. Jura que lindo, não, demais. porque eu pude sentir o sonho. É muito difícil eu sentir o seu sonho, eu sinto o meu. Uhum. O teu, legal, mas eu senti, cara, porque você falou com uma coisa tão forte. Isso atrai, isso não é isso. Isso é físico, cara. Você começou a materializar no mundo das ideias. Isso vai vindo pouco a pouco pro mundo material, mas ele começa aqui. Sim. E se ele não começar com esse tesão que você falou aqui, ele não vem pra cá. Então, e tem Ou ele vem murcho, né? E tem um processo que é anterior a esse, é entrar no lugar e eu faço mesa branca com o lugar. Eu entro no lugar e eu falo, eu não sou nada espiritualizado, eu não acredito em Deus. Quer dizer, eu acredito numa forma muito particular de Deus como uma produção da crença do outro. Aí eu entro no lugar, eu entro no espaço e eu falo, fala comigo. Porque eu acredito que vai ter ali naquelas paredes, a arquitetura para mim é um envelope de gente. Quando eu entro no lugar, o lugar já tá abandonado há alguns anos. E eu falo, e ele para mim ele não tá morto, porque ele não tem vida. A vida é emprestada pelos corpos que ocupam aquele lugar. Então aquele lugar ele tá impregnado de humanos. E aí eu entro naqueles lugares abandonados e eu entro em lugares abandonados pelo menos uma vez por semana e eu falo, fala comigo. Me diz, o que você precisa para voltar? Porque não é só o hardware, o espaço, é o software, o conteúdo. Quando você junta os dois, aí a beleza emerge. Então eu entro dentro desses lugares e falo, fala comigo. Às vezes eu durmo dentro dos lugares, é um pouco ridículo falar isso na frente do vídeo, mas já aconteceu de eu dormir dentro dos lugares. De eu passar, tipo, a noite. Às vezes eu entro no Love Story, que a gente não começou ainda a obra, e tem um segurança ali na porta, às vezes eu entro e falo, só entro para falar oi. Não que eu acredite que o lugar existe, mas eu acaricio como se ele fosse um pet. Minha relação é como se ele fosse um pet mesmo. Eu entro e falo, oi, tá tudo bem? A gente vai começar a obra daqui a um mês. Você tá preparado? Você vai voltar a existir. Você tá preparado para isso? Você vai voltar a ser protagonista. Você não vai ficar agora no desterro ou no esquecimento. Quando você fala que você não é espiritualizado, mas... do meu ponto de vista, religião, que é religare, né? Que você se ligar. Isso que você tá me falando, pra mim, é a descrição exata que é ter fé. Que é você acreditar. Eu tenho muita fé. Tá, não, porque mas você eu não tenho acreditar... religião, mas eu tenho muita fé. Não, é que eu acho que eu também não... Eu sou um pan de mistura de um monte de coisa, porque eu acredito em muitas coisas, mas pra mim a religião tem um lance de religare, sabe? Tipo, de você se reconectar a algo que não é tangível. E tudo que você tá me falando, cara, pra mim pode não ter um nome, uma crença única.
Mas pra mim isso Feito sabe, placebo, profecia que se não, autorrealiza porque também. quando você fala, tipo, no meu olhar, na minha escuta, não sou religioso, não sou... Pra mim, a primeira escuta é, tipo, não tenho fé, sou um cara do preto no branco. Materialista. Não, sou um cara do preto no branco, eu só Uhum. acredito no que você vê. Só que o seu discurso é o oposto disso. Então, isso bom, é o meu olhar, né? Tipo... Não, você tem razão. É que você falar acredito no que eu vejo parte do pressuposto que os seus olhos têm uma visão 20/20. E não é verdade, maior parte das vezes. Você pode ver coisas, você pode não conseguir ver coisas que são invisíveis. É que o mundo material, para mim, ele já é muito complexo. Eu sendo engenheiro, tudo tem causa e consequência. Eu sou adestrado pela lógica. E isso já é muito complexo. Se eu for levar o mundo imaterial em consideração, o espiritual, o caralho a quatro, aí é muito. Aí eu entro em parafuso. Não, eu só te falo uma coisa, eu acho que você leva, tá? Assim, De alguma maneira, você sim. leva, você não precisa mentalizar isso. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. A gente já estourou, já tá zerado o nosso cronômetro faz tempo, mas é tão incrível, tão legal. Obrigado. E eu não queria deixar de perguntar da tua filha, da Pina, porque ela é muito incrível, pelo menos nas redes sociais, que é o que a gente vê. Mas a criança não tem muito ainda como pôr esse verniz que a gente coloca, né? Quer dizer, a maioria. Como é criar uma pequena mulher? Porque eu enxergo ela como um mini adulta, muito louco, assim. Ela tem uma profundidade. Bom, gente, né? Mangueiro da manga, né? Não tem muito o que fazer, porque ela parece um serzinho tão profundo. Ela é. E eu acho que, assim, é uma coisa que eu aprendi como pai, sabe? Acho que ninguém sabe? Da mesma forma como não existe uma pessoa que seja racista. Ninguém é racista porque é racista, né? As pessoas foram educadas a serem racistas. As pessoas são educadas e se tornam fascistas. Uhum. E então eu acho que ela também é muito reflexo do tempo que eu invisto, das nossas conversas, dos estímulos que eu dou, do fato de, desde que ela nasceu, não infantilizá-la a ponto de subestimar a sua inteligência. Eu me lembro que a Pina, com uma semana, a gente estava numa exposição do Barsotti na Caixa Econômica Federal, ali na Sé, e eu estava com ela no meu peito, no Canguru, no meio da Praça da Sé, pode perguntar isso para Vanessa, entre os dependentes químicos e as pessoas em situação de rua, e as pessoas E ela sobreviveu, né? E ela tem o resultado é que hoje ela sabe que ela é privilegiada. E ela sabe que um dos seus papéis como privilegiada é distribuir o seu privilégio. As pessoas me chamam muito de socialista de iPhone. E aí elas erram quando elas acham que eu sou um homem privilegiado que fala de diminuir desigualdade social do alto do meu privilégio. Eu quero que outras pessoas tenham o mesmo iPhone que eu tenho. E o mesmo privilégio que eu tenho. Então ela sabe disso. Ela sabe que ela é privilegiada, que ela vive num país extremamente desigual, que tem um monte de opressão, que ela sofre as opressões. Ela tem 9 anos e já sofreu a sua primeira opressão de um macho. E é foda, né? Redes sociais, mais uma vez. E eu tenho que, o tempo inteiro, eu tô ali, do lado dela. Antes de ser empreendedora, eu sou pai. Outro dia ela tá doentinha, né? Tava com dor de garganta esses dias. Aí eu desmarquei toda a minha agenda para ficar com ela porque ela não pôde ir para a escola, porque qualquer sintoma, né, evita-se da criança ir na escola, para ela fazer o teste, esperar 3 dias e tudo mais, protocolos de ir para a escola hoje em dia. Aí ela ficou com culpa, ela falou: pai, eu tô com culpa, você desmarcou toda a tua agenda para ficar comigo. Eu falei: filha, você tem que entender uma coisa, a minha prioridade na vida é você. O meu papel de empreendedor, ele é secundário. A minha prioridade, eu falei isso pra ela, eu falei: não se sinta culpada, porque eu sou teu pai, é meu papel. Se você tá aqui no mundo, você não pediu pra estar aqui. Então, eu tô aqui com você. E a gente vai passar por essa juntos. Você tá precisando de mim agora. Eu transferi minhas reuniões pra Link e fiz tudo por Link, eu não parei de produzir, tava no meu computador ali do lado dela. E continuei trampando do jeito como dava, com ela sempre no primeiro lugar. E ponto. Tudo isso que eu te falei, antes disso, subalterna à importância que a Pina tem na minha vida. Você sempre foi assim? Você já sentiu culpa eu nunca quis ser paterna? pai. Porque tem, tipo, culpa materna eu conheço bem. Você já teve essa Eu faço culpa? o melhor que eu posso, Tati. Não faço tem o melhor culpa. que eu posso para liberar a Vanessa, para ter também uma vida como profissional e para ter uma vida que a gente sabe que essa sociedade é muito cruel com as mães.
E as mães, A elas... Vanessa Rosa trabalha pra caramba também, ela é incrível. E a Vanessa ter a sua vida profissional, e ter sua vida social, e ter seus amigos, e ter sua vida afetiva, e ter seus afetos, e ter seus afetos com amigos, enfim, e ter a sua vida bem nutritiva, assim, né? Bem nutrida Sim. pelo outro, não sentir o fardo do peso social de ser mãe. Então, é pela Vanessa, é por mim, é pela Pina. Eu acho que esse peso que as mulheres carregam de ter que socialmente ficarem responsáveis pela criação das crianças é muito escroto, porque ele, no final das contas, ele diminui a potência humana que a gente tem nesse país. 50 e tanto, não sei qual a porcentagem das mulheres que são mães, mas essas mulheres, elas não conseguem operar e elas ficam no seu lugar histórico porque tem um monte de homem cuzão que não é pai. E essa potência das mulheres, ela não é destravada e aí a inequidade se perpetua. Porque elas não só têm que ser boas profissionais, como elas têm que ser mães, porque... Esposas. E que, no final das contas, e às vezes mãe dos seus maridos, né? Ainda tem que cuidar da casa e do marido, porque homens como eu, privilegiados, não sabem nem arrumar a própria cama, ou deixam a toalha molhada em cima da cama. Então, cara, a gente trava um potencial humano gigantesco porque tem um monte de homem cuzão que acha que quarta-feira é dia de futebol e que sábado e domingo é dia de churrasco com os amigos. Enquanto que em casa, quem que tá cuidando das crianças é a mulher, entendeu? Que fica ali, não consegue performar na sua profissão, não consegue ter afetos com amigas e com pessoas que são importantes para a rede de relacionamento, ficam sobrecarregadas, ficam de mau humor, não conseguem nem dar plena atenção e presença quando estão com as suas crianças, né? Porque as crianças também... você como mãe de 3 sabe a quantidade de energia que você precisa colocar. Então eu acho que assim, a paternidade, a gente tem muita essa coisa da paternidade, ai que fofinho, paizinho de Instagram, o homem faz o mínimo, já é elevado à enésima potência como o papaizão do ano. Isso não é pelas crianças e tampouco pelos pais. Ela é pelo futuro até do país. A gente tem 50%. A gente tem mulheres que são oprimidas e que estão carregando um fardo que é insustentável. Eu sei como é difícil e eu divido as coisas com igualdade com a Vanessa. Eu sei como é difícil e eu sei quanto isso também me freia. Porque se eu não fosse pai, eu talvez faria ainda mais. Entendeu? Mas, não, eu sou pai. Isso é incontornável. Não tem como apagar o fato. Então, eu vou ser pai. E você é um pai que vai ser bom pra mim, pra Vanessa e pra Pina. E esse que é meu papel. Depois vem o empreendedor. Gente, eu amei. Assim, pra mim, cara, é precisamente o que eu acredito. E eu falo assim, não adianta você dentro de casa querer ensinar, né? Não, mas eu sou super a favor das mulheres. Olha, você tem que, né, olhar pra mamãe, você tem que olhar pras mulheres. Não, se você não faz dentro da tua casa... Cara, a criança vê, a criança se espelha nisso dentro de casa. Eu tenho dentro de casa, eu sempre falo ao marido que a gente divide 50-50, inclusive financeiramente. E eu falo, gente, graças a Deus. Porque é um cara que dividiu comigo a pandemia. Na verdade, ele ficou mais com as crianças do que eu na pandemia, porque o meu trabalho me exigiu. O varejo foi para as cucuias, você sabe disso. Então, assim, isso é fundamental. E meus filhos, eu não preciso... Irritante esse mosquito, gente. Deixa ele aí. E os meus filhos, eles veem isso. Eles veem isso a ponto de falar assim, outro dia achei tão bonitinho, eu falei assim, mamãe, saiu uma série que eu acho que você vai adorar, que fala sobre a vida da mulher do Cristiano Ronaldo, embora não seja, mas assim, eles sabem da importância que eu dou pra mulher e como a mulher é exaltada dentro da nossa casa, né? Eu falo assim, e o homem também, mas não tem as reparações históricas da vida, eu acho que a mulher também tá numa fase de reparação histórica. Não. É chato, às vezes é chato, eu acho chato também, mas eu acho que se a gente não realmente não quebrar isso, não colocar a mulher na importância que ela tem desde pequena, sabe? Eu acho que não tem como mudar. E a gente tem uma voz, é isso, cara. A Pina é uma potência. Ela é mesmo. Essa menina é um serzinho pequeno, mas que ela não precisa nem abrir a boca. Você olha pra ela é uma potência. Isso abre porta para outras crianças da idade dela, que às vezes são criadas. Você é criança, não tem opinião, né? Eu também sou dessas que eu sempre falei de igual com os meus filhos. Olha pra Pina, a Pina já tá influenciando as meninas da idade dela. Cara, isso é lindo. É mesmo. Entendeu? E veio de você, e veio da Vanessa, e você falar,
Primeira vez que eu escuto isso, de você falar, eu te perguntei sobre ser pai, e você falar do quanto você libera de tempo pra Vanessa. Isso é muito lindo, cara, assim, parabéns, assim. Eu só acho que a gente não deve dividir as coisas igualmente, não. A Vanessa me ensinou isso. Eu tenho que pagar mais. Reparação histórica, ela fala. Eu acho massa. Ela fala assim, mas pô, eu tenho que pagar mais? Eu falei assim, reparação histórica. As mulheres ganham menos e eu tô carregando o fardo de ser mãe. Não sou eu, não. São só todas as minhas irmãs. Então isso vai pagar mais mesmo. Eu falei, tá bom, desculpa. Que maravilhoso. Não, Reparação eu histórica, tem que pagar eu não sou a mais. favor de 50-50, eu acho que cada um tem que pagar o que pode. Uhum. No meu caso, meu marido, a gente tem a mesma condição, né? Uhum. Mas se fosse por reparação histórica, ele poderia... Amor, estou repensando, 70-30, vai. acabei de ter uma ideia que eu não tinha pensado nesse... Gente, Reparação vou sair daqui com a histórica, cabeça 60-40. Vai. sobrou pra ti, meu A amor. gente, nós homens temos que pagar essa conta. Eu acho que a gente tem que pagar essa conta, a conta da sociedade. Eu acho que a gente tem que pagar mesmo, tem que pagar mais. Não é por cavalheirismo. Ah, não. E não é, Meu Deus. é por reparação histórica. Obrigado, Sim. Vanessa, pela lição. Maravilhoso. Facundo, olha, eu ficaria aqui até a noite, nem sei que horário que é, porque tá tudo fechado, mas eu amei essa conversa. Eu tô Obrigado. exausta, sério. Cada poro meu tá exausto, porque foi muita informação, muito que tá me fazendo pensar, sabe? Então, Sim. quando a gente pensa, eu me canso pensando. Não sei você, mas pensar me cansa ultimamente. E, cara, quanta coisa foda que você falou. Obrigado, Eu já tinha gostado de Tati. você no podcast. No podcast não, que podcast é agora. Na live. Mas é diferente de você sentir. Então, algumas coisas que você falou na live, eu falei, nossa. Não, aí ele viajou. Algumas coisinhas, assim, eu achei. O Falei, que especificamente? ah, não vou lembrar. Mas é que na hora não ressoou. Ah, Não, eu sei. não, é porque quando você tá distante, algumas coisas não ressoam. Agora aqui, foram poucas, eu amei a nossa live, mas agora que você tá aqui, meu, ressoou de um jeito tão grande, eu consegui pensar com a tua cabeça, eu consegui entender, porque ele viajou, nada mais quer dizer, não tô conseguindo entender o ponto de vista dele, tipo, não consigo, não consigo pensar, não é nem não concordar, é quando a pessoa não consegue se colocar no lugar mesmo, porque eu poderia falar, não concordo, é diferente. E não, agora eu quase que eu entrei na tua cabeça e você é uma coisa muito forte para esse mundo. Esse mundo precisa de pessoas assim, porque é isso, é reparação histórica. Você é um serzinho de reparação histórica, entendeu? Você veio aqui para dar um adianto, Tati, eu acho que assim... eu continuo sendo opressor. A minha existência já é Você não é opressora. perfeito. Não é Sei perfeito. lá. Eu não tô tentando pagar de coitadinho aqui, não. Nem daria pra fazer isso, mas é... Não, mas você tem uma força aí, Facundo. Eu não tô falando que você é perfeito, não tô falando que você é Marte, não é nada disso. Eu só tô falando que eu, do meu lugar, né? Você tem um lugar, eu tenho outro, mas assim, do meu lugar, eu vejo essa tua força abrindo muito caminho. Muito caminho, de uma forma muito legal. Eu tive muita sorte, Tati, de ter pessoas... Olha, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi mestrado e doutorado na PUC, em ciência política. E eu sou muito produto disso. Sou muito produto das aulas do Edson Passetti, Silvana Tótora, das professoras e professores que me educaram politicamente, sabe? E das leituras que eu fiz, graças a esses humanos. Então eu tenho muito... Tudo isso que a gente fala hoje, que eu tô te falando, é fruto de muita discussão também, de perguntar por que as coisas são desse jeito, sabe? A gente não pode aceitar as coisas como elas estão estabelecidas. Verdade. O mundo é imperfeito demais. Eu acho que esse é o grande papel do empreendedor, sabe? Essa força de transformação social, de estar incomodado com as coisas tal como elas estão estabelecidas e fazer. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de um outro jeito. Mas para você fazer de um outro jeito, você precisa primeiro entender por que as coisas são do jeito como elas são. E aí, a partir daí, não adianta você ser o radicalzinho do Shopping JK, o Guevarinha do Cidade Jardim e ser subversivo porque é cool, entendeu? Não, entenda como funciona e aí rompe. Essas rupturas e essas estruturações que acontecem o tempo inteiro, elas são importantes pra cacete quando você tá desenvolvendo um produto, uma ideia. Então, tudo isso que a gente fala é quase como se eu tivesse metabolizado e de alguma forma decantado, e de todas as leituras, tudo que eu faço até hoje, que eu aprendo todos os dias com outros humanos e com outros pensadores e com coisas que eu consumo e leio todo dia, me forma como empreendedor, sabe? No mundo cada vez mais digital, a gente tem que ser cada vez mais humano para conseguir sobreviver. Cara, que lindo. Eu vou fazer últimas duas perguntas. Lógico.
Pra gente acabar e não dormir aqui como você dorme nos seus lugares. Acho que a gente não precisa dormir aqui hoje. Mas, alguma sugestão, alguma dica que você daria para quem tá começando a empreender? O que você acha importante? E depois eu vou para a próxima pergunta. Primeiro, estudar. Estudar, se formar, calejar o olhar, não ficar ansioso, querendo empreender, achando o seu propósito. Primeiro, antes de mais nada, empreender não é para qualquer um, não é algo que eu aconselho, não é algo que eu acho que você tem que fazer, porque você tem que fazer porque você tem que pagar teu feijão. Se você tiver um lugar de conforto, continua no conforto porque é duro. E se você for se aventurar, estuda. Estuda aquilo que você está interessado, estuda. Todos os empreendedores que são bem-sucedidos, segundo o meu olhar, e eu conversei com muitos por causa do Divan, né, do Divan de CNPJ, que é o meu podcast, e das aulas que eu dei e tudo mais, todos os empreendedores e empreendedoras continuam estudando todo santo dia. Verdade. E leem 2, 3 horas, investigam e fuçam e querem fazer melhor. E tem essa obsessão pelo conhecimento. E essa formação, né, de se formar. Porque o empreendedor, produto é o empreendedor, por outros meios. Então, estudar muito, sempre, para conseguir servir da melhor maneira. E a segunda pergunta qual é? A segunda eu vou fazer. 10 curiosidades sobre você. 10? Difícil, né? Pode ser 5. Ele olhou com uma cara. 3, se for... Ai, eu não sei nem se eu tenho 10. 10 porque era um número bonito, mas se você quiser fazer 5... Eu não gosto de álcool, mas isso já falei algumas vezes. Não, mas aqui isso. Ninguém te conhece. Eu então tá. Disso, eu não gosto, não bebo álcool. Me droguei pouquíssimas vezes na vida, mas eu pretendo me drogar muito a partir dos 60 anos. Quero virar aquele velho que fica tomando cogumelo o dia inteiro andando pelado. Acho que a gente consome as drogas no momento errado da nossa vida. Eu quero ser sua amiga quando você for velho andando pelado. Eu vou, vai ser engraçado. Vai ser demais. Eu vou ler e vou tomar cogumelo quando eu ficar com 70 anos. Nossa, eu não vou ficar mais nesse corpo. Vou ficar no éter. Em viagens psicodélicas ininterruptas. Deixa eu ver que mais... curiosidade? Sabe que eu não sei, eu não me conheço muito bem. Você não se conhece, eu não sei eu não me conheço muito bem, eu não penso muito em mim. Sim, não fico neurotizando, pensando sobre quem eu sou, o que eu gosto, que eu não gosto de música esquisita. Eu tenho uma particularidade assim de não... Eu tenho uma certa... Eu nunca ouvi, por exemplo, uma música da Anitta. Nunca. Tem uma coisa que tá viralizando no TikTok agora, Pedrinho Acorda, uma coisa assim, é uma banda que vai tocar no Joia, a Jovem Dionísio, se não me engano, que virou tipo uma sensação no TikTok. Eu nunca ouvi na vida, eu nunca ouvi, sei lá, um monte de coisa. Eu não me interesso, eu tenho preguiça da massa, das paixões de massa, sabe? Acho que das paixões de massa emerge um certo tipo de fascismo, né? Aquela coisa que todo mundo decreta como aquilo que precisa ser consumido e ouvido. E eu tenho uma puta de uma resistência com a autoridade. Odeio autoridade. Autoridade burra. Sabe aquela autoridade pela autoridade? Uhum. O patrão, Síndrome do o poder. chefe, o estadista. Não suporta autoridade. Eu gosto de líderes, me inspiro por pessoas que... Mas o líder, ele não precisa exercitar a sua autoridade burra, sabe? Então eu não suporto a autoridade, também não suporto que me digam o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Eu sou briguento, eu odeio futebol, odeio esportes em geral. Não gosto de pornografia, que é uma coisa também rara entre homens da minha idade. Gosto de dormir nos seus negócios, isso eu achei bem curioso. Eu falo muito sozinho. E eu tenho várias pessoas na minha família que morreram alienadas, assim, que se alienaram, que se descolaram da realidade e foram internadas como loucas e tudo mais. Então eu tenho um histórico de alienação na minha família, que a alienação é essa coisa que você se descola da realidade, né? Você já não compartilha da realidade dos outros e você produz a sua própria realidade. E eu tô achando que eu tô caminhando pra esse lugar, meio esquisito. Eu tenho às vezes uns descolamentos de repente olhar e falar assim, eu tô aqui agora. Ah não, eu não tô aqui dentro, eu tô aqui nessa realidade que é compartilhada. Às vezes eu acho que eu tô começando a me descolar, assim.
de uma realidade compartilhada que a gente chama de lucidez. Eu tenho esse histórico, assim. Mas eu acho que é importante pro meu trampo também. Oi, é importante pro mundo, gente. Os maiores gênios foram considerados loucos, queimados em fogueira. Não me tenho uma autoestima de merda, sinceramente, eu não me considero um cara... Eu estudei tanto por causa de uma autoestima cagada. Eu não gosto de olhar eu tenho uma certa ojeriza de espelho, eu não gosto de espelho. Eu morava num apartamento que não tinha espelho. Antes da casa onde eu moro hoje, eu tinha um apartamento, eu tinha tirado os espelhos do apartamento, os espelhos eram do meu pescoço para baixo, então eu tinha no corredor 2 espelhos que eram na altura do meu peito. Então eu passava, eles tinham um fundo assim, eram aquele infinito, né, do reflexo, mas eu nunca conseguia ver meu rosto. Porque sempre que eu olho meu rosto me dá um irque, assim. É por isso que eu nunca ouvi meu podcast, eu não fico me vendo assim. Às vezes eu tenho que postar os vídeos lá dos recortes, né, do podcast no Instagram, eu nem dou play, assim, porque dá um irque, que eu não sei, tem essa coisa, eu tenho uma repulsa, você falando. eu tenho uma repulsa comigo mesmo, sabe? E muita insegurança intelectual, assim, eu acho... Você tem aquela coisa da síndrome do impostor, que é uma coisa que muita gente tem. Eu tenho isso muito forte, assim, eu tenho um Ho Chi Minh dentro de mim, eu tenho um pequeno ditador, um Stalin, que é muito opressor comigo mesmo. Freud chamaria de superego. Pode ser o superego, mas é também uma coisa que me refina, sabe? Que não me deixa ficar no salto alto. Então eu sempre tenho 2 forças, uma que é potente, expansiva, e a outra que que me contrai, que fica nessa tensão de expansão e de contração o tempo inteiro, para me colocar num lugar e não me permitir ficar com o ego descontrolado. Então eu sempre me acho uma farsa. E eu não dou muita importância pro... É isso que tá o ponto. Eu não dou muita importância para aquilo que eu faço. Eu não acho... não, porque, porra, eu odeio quando me chamam de rei da noite, porque eu acho que é uma coisa tão... Eu ia te chamar de rei da noite. Não me chame, porque eu não gosto Ainda bem que eu não chamei. do jeito. Eu acho que assim, porque o fato de eu ser uma pessoa notável em São Paulo, na Zona Oeste, que esse é o campo da minha notoriedade, né, no centro e talvez na Zona Oeste expandida, que esse é o lugar onde eu sou notável, dentro de um recorte muito específico de classe e etário. Então eu sei muito bem onde eu sou notável. É sintoma de uma sociedade doente. Hoje um professor me mandou uma mensagem e começou a me seguir, e eu escrevi pra ele, e eu não mentiria se... Eu falei, cara, eu te respeito tanto. Eu acho que todos os professores deveriam ter milhões de seguidores, e não um cuzão que vende álcool como eu. Então eu falo, pô, a gente tá dando importância pras pessoas erradas nessa sociedade, sabe? Eu não deveria ter nenhuma notoriedade, porque eu vendo álcool, caralho, eu não faço nada de muito... Mas também, no final das contas Você vende sonho, você vende disrupção, você vende você vende uma paixão. É que sabe o que acontece? É que quando a gente... Eu escutei isso uma vez. Quando pra gente é natural, é fácil, né? Porque é natural. A gente não valoriza. Eu que tô de fora, você tá dentro. Nesse caso, a sua opinião não vale. Eu estou de fora. Você tem uma puta de uma potência, isso é óbvio. Pra mim... Se isso não for segurança, o cara falar que tem segurança, tudo que você fala aqui sem papas na língua, isso pra mim eu considero como segurança. Assim, nítido. E, é genial. É genial. Mas é quase suicida. Eu sou muito sincericida, assim. Mas sabe qual que é o meu apelido? Boca de chuveiro. Então estamos juntos. A gente tá estamos juntos na boca de chuveiro. Mas cara, isso, assim, tipo... Não deixar... Não ficar muito empapado de si mesmo, sabe? Você pode não ficar. Não, acho que é importante. É importante você não ficar empapado de si mesmo. Mas importante você reconhecer na tua potência. Cara, mas a minha potência é íntima. Eu não preciso do olhar do outro para validar a minha potência. Ela é íntima. Ela é minha, ela é subjetiva. Não, tudo bem, mas eu tô perguntando a tua potência, aí você pode validar a sua própria potência. É importante. Eu estou te perguntando. A minha potência é validada pelo dinheiro dos outros. Porque se não fosse o dinheiro ali, eu não conseguiria fazer nada do que eu faço. Mas é o que você... É bom, é que eu tô vendo tanta coisa aí, você faz muito mais do que isso. E isso que você tá fazendo aqui, e que vai ser reverberado pra muita gente,
Cara, isso é transformador. Isso uma pessoa escuta bom, já vi uns 25 cortes, tá? Que a gente vai ter que fazer do que ele falou. Vamos ter que aumentar o nosso pacote. Porque assim, isso transforma. As frases que você fala, que são densas, mas são tão verdadeiras, uma pessoa que não tem isso, ela escuta isso e fala, cara, era isso que eu tava precisando. Isso aterra o desejo do outro, isso aterra a necessidade do outro. Isso é muito potente, cara. Então você merece sim cada seguidor que você tem. Eu sou professor também, mas você não tem seguidor à toa. Você não tem seguidor porque você está dançando no TikTok, entendeu? Você tem, que também até merece, porque tem umas danças engraçadas, mas é de outra natureza, entendeu? Mas muito potente. Eu sou uma pessoa profunda. Eu não te falaria isso, tá, Facundo? Eu falaria, obrigado, foi uma delícia ter você aqui, beijinho, porque eu sei ser simpática. Mas, de verdade, eu acho que é muito rico isso que você traz. Muito. Ah, bom, obrigado. Te agradeço muito pela gentileza. Como diria Luva de Pedreiro, receba! Tá bom, recebido. Obrigado. Obrigado. Assim, foi muito especial. Obrigado mesmo. Obrigado pelo espaço. E esse divã hoje obrigado pela sessão de terapia. Nossa, então a próxima eu queria eu sentar aí, porque eu aprendi tanto com você. Então, vamos fazer isso. Não, calma. Pelo amor de Deus. Um dos melhores podcasts, que não é o meu, porque o meu ainda nem foi lançado, né? Vai ser lançado muito em breve. É o podcast dele. CNPJ. Divã de CNPJ. CNPJ. Divã de CNPJ. A pessoa tá falando e troca o nome. O que faz com essa pessoa? Demite. Nada. Divã de CNPJ. Porque é outro divã, mas não, eu já escutei, é muito legal mesmo. Então, eu indico escutar o podcast do Facundo pra vocês entenderem, porque foi denso e vocês vão. Assim, vocês se embriaguem de Facundo. Obrigado, porque vale Tati. a pena. Obrigado. Obrigada.